Olá pessoal, graça e paz, tudo bem? Hoje nós vamos estar iniciando o capítulo 3, cujo título é Por que Jó não está na galeria da fé? Este capítulo nós vamos dividi-lo em duas partes. Vamos iniciar a leitura? Pela fé, Hebreus 11, 1 e 32. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus. Hebreus 11, 6. Primeiro, gostaria de esclarecer que quando nos mencionamos a galeria da fé, estamos nos referindo ao capítulo 11 da carta aos Hebreus. Por muitos anos fiquei sem resposta sobre os ensinos e respeito da vida de Jó. Somos frequentemente ensinados que a vida de Jó representava a conduta de um verdadeiro homem de fé. Um homem que perdeu seus filhos, seus bens e sua saúde por amor a Deus e para a glória de Deus. Foi tendo Jó como referência que aprendemos que Deus coloca doenças e promove desastres na vida dos seus filhos mais queridos, a fim de ensinar-lhes algo e trazer-lhes crescimento na fé. Contudo, como poderíamos ter fé e confiar em um Deus que ora é bom, ora é mau? Esse Deus seria mutável e infiel. Dou sempre graças por termos um Deus fiel em quem podemos confiar. Como já aprendemos nos capítulos anteriores, em Deus não há mal nenhum. 1 João capítulo 1, verso 5. Deus é bom o tempo todo. Tiago 1,17. E o diabo é o autor das doenças e dos desastres que acontecem. João 10, 10. Deus se manifesta onde há fé. Deus se agrada de fé. Hebreus 11, 6. E Ele sempre nos ensinará pela sua palavra e pelo seu Espírito. Em busca de respostas sobre o ensino tradicional de Jó, abri minha Bíblia na Galeria da Fé em Hebreus 11, do capítulo 1, verso 32, e algo chamou muito a minha atenção. Jó não está na Galeria da Fé. Por que será que o escritor de Hebreus não teria mencionado Jó, já que tantos pregadores tradicionais ensinam que Jó foi um grande homem de fé e que devemos tê-lo como referência de uma vida de fé? Será que ele se esqueceu de Jó? Ou será que Jó simplesmente não era uma referência de fé? Se você observar bem no capítulo 11 de Hebreus, o escritor não esquece de relatar a fé de Raabe, que era uma prostituta. Veja, pela fé, Raabe, a meretriz, não foi destruída com os desobedientes, porque acolheu com paz aos espias. Hebreus 11, 31. Jó, um grande homem de fé, como dizem os tradicionais, deveria pelo menos estar no mesmo nível de Raabe, ou, no mínimo, Jó deveria ter sido mencionado nos versículos 32 ou 33 de Hebreus 11, mas nem assim o foi. E que mais direi? Certamente me faltará o tempo necessário para referir o que há a respeito de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefté, de Davi, de Samuel e dos profetas, os quais por meio da fé. Hebreus 11, verso 31 e 32. Se Jó foi um grande homem de fé, então, em Hebreus 11, deveria haver um versículo dizendo: pela fé, Jó perdeu seus filhos, perdeu seus bens, ficou doente, mas no final, Deus o abençoou. Mas Jó não está na galeria da fé, porque ele não é uma referência de fé. Foi então a partir deste ponto que comecei a procurar nas Escrituras o porquê da ausência de Jó dentro da galeria dos homens de fé. O propósito desse estudo sobre Jó é trazer luz aos olhos do entendimento a muitos cristãos que estão sofrendo com doenças, enfermidades e miséria e pensam que é Deus quem está provando-os para que Ele mesmo seja glorificado. Mas Deus é glorificado quando andamos sarados, supridos, em alegria, em paz, vivendo a vida abundante de Cristo. Infelizmente, o povo de Deus está perecendo por falta deste conhecimento, o conhecimento da verdade da palavra. Portanto, usarei a própria visão do livro de Jó para ensinar os verdadeiros motivos que a Bíblia apresenta para os sofrimentos pelos quais Jó passou. Subtítulo: Quem era Jó? Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. Jó capítulo 1, verso 1.
A primeira coisa que devemos observar são as características que a palavra apresenta de seus personagens. Ao lermos atentamente os livros da Bíblia, observamos o zelo de Deus em discriminar os seus representantes e os seus respectivos chamados ou missões. As Escrituras mencionam, por exemplo, que Abraão foi o pai da fé, Romanos 4:11. Moisés foi o libertador, Êxodo capítulo 3, verso do 4 ao 10. Davi foi rei, profeta e sacerdote, 1 Samuel, capítulo 16, verso 13. Isaías era profeta, 2 Reis, capítulo 19, verso 2. E assim por diante. Todos os grandes homens de Deus e da fé são mencionados juntamente com os seus chamados e suas missões. E Jó? Quem era Jó? Um profeta? Um rei? Um sacerdote? Qual era o seu chamado ou a sua missão? Em todo o livro de Jó, não há relato sobre o seu chamado ou sua missão. No entanto, todo homem separado por Deus para o seu serviço era ungido por ele. No Velho Testamento, o Espírito de Deus, a unção vinha sobre reis, sacerdotes e profetas para que eles desempenhassem seus cargos. Entretanto, a Bíblia não relata nada sobre Jó como rei, profeta ou sacerdote. Por essa razão, biblicamente, o Espírito de Deus nem estava sobre Jó para exercer um desses três ofícios. Ao ler todo o livro de Jó, você não encontrará nenhuma passagem dizendo: o Espírito de Deus veio sobre Jó e... A única apresentação que a Bíblia faz a respeito de Jó é a seguinte: havia um homem, Jó capítulo 1, verso 1, e em seguida descreve o seu caráter natural como sendo íntegro, reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Os religiosos então dizem: estão vendo? Jó era íntegro, reto, temia a Deus e se desviava do mal. Mas isso não quer dizer de nenhum modo que ele tinha conhecimento de Deus. Como as Escrituras demonstram, uma pessoa não é destruída pelo diabo por ter um bom caráter, mas por falta do conhecimento de Deus. Conheço muitas pessoas que não são cristãos, porém são íntegras, retas e temem a Deus e procuram se desviar do mal. A Bíblia afirma que até os demônios creem e tremem. Tiago 2,19. No livro de Atos, capítulo 10, relata-se a história de um homem chamado Cornélio. A Bíblia diz que Cornélio era um homem piedoso, temente a Deus, que dava muitas esmolas aos pobres e fazia suas orações continuamente. Mas ele era um gentil, centurião da corte chamada italiana. Cornélio não era nascido de novo, isto é, ele não era cristão. Contudo, mesmo sendo um homem bom e temente a Deus, ele não o conhecia de fato. Em vista dessa situação, Deus envia Pedro para ministrar o evangelho da verdade a Cornélio e a sua família. A Bíblia então relata que todos da sua casa creram em Jesus, foram salvos e batizados no Espírito Santo. Glória a Deus. Veja bem, a história de Cornélio é bastante parecida com a de Jó. A bondade de Cornélio não pode salvá-lo, e sim o conhecimento e a bondade de Deus. Assim também a piedade e o respeito que Jó tinha por Deus não podiam salvá-lo. Deus falou para Abraão: ande em minha presença e ser perfeito ou maduro. Gênesis 17, verso 1. Abraão também não era nascido de novo, mas andar na presença de Deus é conhecê-lo e isto fortifica a fé. Vamos continuar. Havia um homem na terra de Uz, Jó 1, verso 1. Jó habitava na terra de Uz, muito provavelmente durante a era dos patriarcas, perto do tempo de Abraão. Deus ainda não havia estabelecido aliança com o povo judeu, e muito menos a lei mosaica. Isso significa na prática que Jó era um gentio, isto é, um homem sem aliança com Deus, assim como o era Cornélio. Você pode estar se perguntando: então, você quer dizer que o livro de Jó não serve para nada? Eu não falei isso. O que eu estou dizendo é que Jó não era o que muitos pregadores dizem: um homem cheio do Espírito de Deus, um homem crente cheio de fé ou um profeta de Deus. O que eu quero enfatizar é que a Bíblia relata Jó eram simples homens da terra de Uz e com certeza sua história nos ensinará verdades muito poderosas.
pois de fato o verdadeiro propósito da existência do livro de Jó é a revelação do perigo de viver sem o conhecimento sobre Deus. É importante observarmos que Jó, assim como Cornélio, antes de conhecer a Deus, através de Pedro, não era nascido de novo. O novo nascimento veio a partir de Jesus. Hoje nós somos filhos de Deus porque nascemos de novo em Cristo, segundo Coríntios capítulo 5, verso 17. Os homens do Velho Testamento, inclusive Jó, eram chamados apenas de servos e não de filhos. Não existia o novo nascimento. Os homens estavam destituídos da glória de Deus, não tinham sua natureza nem o Espírito Santo habitando-os. Todavia, hoje nós temos em Cristo a vida de Deus, João 10:10, a sua natureza e o seu Espírito habitando dentro de nós, 1 Coríntios capítulo 3, verso 16. Nenhum homem do Velho Testamento ousou chamar a Deus de Pai. E por quê? Porque não eram filhos de Deus. Eles não eram nascidos de novo, assim como Jó também não o era. Hoje somos filhos de Deus e Ele é o nosso Pai. Somos filhos e servimos ao Pai em amor. Na nova aliança firmada em Cristo Jesus, estamos numa posição infinitamente melhor do que aquela na qual Jó estava. Através do novo nascimento, fomos redimidos da enfermidade, da miséria, da morte e do pecado. Em Cristo Jesus, fomos livres da maldição da lei. Gálatas, capítulo 3, verso 13 e 14. Jó não viveu debaixo da mesma graça redentora sob a qual vivemos. E é por essa razão que há pontos importantíssimos que devemos considerar para entender a vida de Jó no tempo em que ele viveu. Subtítulo: Jó e os 3 inimigos da fé. Número 1. Dúvida. Homem de pequena fé. Por que duvidastes? Mateus capítulo 14, verso 31. 2. Ansiedade. Por isso vos digo, não andeis ansiosos. Mateus 6, 25. 3. Medo. No amor não existe medo. 1 João capítulo 4, verso 18. Estes foram os 3 motivos que levaram Jó a passar por todos os problemas: a dúvida, a ansiedade e o medo. Aprendemos no capítulo 1 deste livro que tudo que não provém de fé é pecado. Romanos 14, verso 23. O pecado para Deus não está apenas relacionado à prostituição, roubo, adultério ou outros erros visivelmente grandes. Pecado, na perspectiva divina, é tudo aquilo que fere a sua santidade, o seu caráter ou a sua palavra. Sempre dou um exemplo dizendo: se eu jogar uma bola de boliche dentro de um rio, para onde ela irá? Para o fundo, é claro. E se eu jogar uma bolinha de gude dentro de um rio, para onde ela irá? Também para o fundo. Assim também é o pecado. Seja pequeno ou grande, ele sempre levará o homem para o fundo, se não houver arrependimento. Para Deus, pecado é pecado. Graças a Deus que nos concedeu a graça de podermos confessar os nossos pecados e ter o sangue de Jesus, que nos purifica de toda injustiça. Contudo, muitas pessoas andam na dúvida, na ansiedade e no medo, achando que essa é uma atitude normal. Mas a palavra de Deus diz que isso é pecado, porque não provém da fé. Se o conhecimento de Deus liberta o homem, o contrário também é verdadeiro. A falta de conhecimento o aprisiona. Jó abriu 3 portas para o diabo: a dúvida, a ansiedade e o medo. Satanás tem um faro aguçado para esses tipos de sentimentos. E embora estejamos vivendo em uma nova aliança, os princípios de Deus não mudaram. Jesus disse: homem de pequena fé, por que duvidastes? Quando não estamos na fé, certamente é porque estamos na incredulidade e, portanto, estamos em pecado. Jesus também disse: por isso vos digo, não andeis viver ansiosos. Andar ansioso é normal? Se andarmos ansiosos, estaremos praticando o contrário do que Jesus nos ensinou. E o apóstolo João disse, inspirado pelo Espírito de Deus: no amor não existe medo. Sabia que você foi transportado do reino das trevas para o reino do Filho do amor de Deus? Você está no reino do amor, no amor ágape, o amor de Deus. Não há medo. Então, por que tem medo? Lance fora imediatamente todo o medo e viva na liberdade que Cristo conquistou para você.
Vamos ver agora de que forma estes três inimigos atuaram na vida de Jó. Primeiro inimigo, a dúvida de Jó. Decorrido o turno de dias de seus banquetes, chamava Jó seus filhos e os santificava. Levantava-se de madrugada e oferecia holocaustos segundo o número de todos eles, pois Jó dizia, talvez, em parêntese, dúvida, tenham pecado os meus filhos e blasfemado contra Deus em seu coração. Assim o fazia ou andava Jó continuamente. Jó capítulo 1, verso 5. O que é a dúvida? Dúvida é a incerteza, insegurança, desconfiança ou incredulidade. Algo muito interessante que chamou minha atenção nessa passagem e foi o fato de que Jó ofereceu holocaustos a Deus com seu coração cheio de dúvida. Ele disse, talvez tenham pecado, e mesmo na dúvida ofereceu o holocausto. Essa é uma atitude totalmente oposta à fé que diz, de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia. Hebreus 11:6. Deus recebe sacrifícios, ofertas, dízimos, orações, louvores e adorações, se estes estiverem encharcados de fé. Por exemplo, algumas pessoas dão seus dízimos com medo de perder seus empregos. Não faça isso. Não podemos dar nossos dízimos com medo. Tudo o que fizermos, façamos pela fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Vejamos o que Tiago diz a respeito da dúvida. Peça ou faça, porém, com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Não suponha este homem que alcançará do Senhor alguma coisa. Homem de ânimo dobre, inconstante em todos os teus caminhos. Tiago 1, do verso 6 ao 8. Estamos convencidos pela palavra, portanto, de que o primeiro erro de Jó seguramente foi a dúvida. Jó ofereceu holocausto sem fé na dúvida. Assim o fazia já continuamente. Jó capítulo 1, verso 5, parte B. O segundo inimigo, a ansiedade de Jó. A dúvida gera ansiedade. Porque Jó estava oferecendo esses holocaustos? O versículo 5 do capítulo 1 do livro de Jó responde, talvez tenha pecado os meus filhos e blasfemado contra Deus em seu coração. Assim o fazia Jó continuamente. Jó 1:5, desculpa. Eu não sei que tipo de pecado Jó tinha imaginado que seus filhos houvessem cometido, mas foi o próprio Jó que disse que eles podiam ter pecado e blasfemado contra Deus. Jó estava muito ansioso e preocupado. O que eu percebi é que sempre depois dos banquetes que seus filhos faziam, Jó chamava-os para santificá-los. Havia um cuidado exagerado da parte de Jó com relação a eles. Eu sei que é muito bom e importante cuidar bem dos nossos filhos. No entanto, se esse cuidado for excessivo ou desequilibrado, torna-se idolatria e podemos entrar nos três aspectos sobre os quais estamos falando: dúvida, ansiedade e medo. Tive a oportunidade de ir a alguns cultos de oração e ouvir mães orando pelos seus filhos. Aparentemente não há nada de errado nisso. São mães que estão simplesmente orando. Porém, algumas vezes percebi em meu espírito algumas mães com os seus corações cheios de ansiedade e preocupações em relação aos seus filhos. Elas diziam, ai meu Deus, perdoa meu filho pelo erro que ele cometeu. Eu sei que ele está errado nisto ou naquilo, mas, Senhor, o que será que vai acontecer com ele? Ai, meu Deus, ó Senhor, tem misericórdia. Orações como essas não funcionarão, pois estarão repletas de dúvida, ansiedade e medo. Deus não as responderá. E não é apenas no caso de mães para com os filhos, da mesma forma, pais, filhos, tios, tias ou quaisquer pessoas que sejam também podem orar de forma errada. Paulo, porém, aconselha, não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica, com ações de graças. Filipenses 4:6.
Meu irmão, a fé crê e descansa. Lance sobre Jesus toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de você. 1 Pedro, capítulo 5, verso 7. Além do mais, por mais que você se esforce, nunca poderá, através da sua oração, perdoar os pecados de outra pessoa, ou mesmo salvá-la. Podemos sim interceder diante do Pai para que os seus olhos espirituais sejam abertos, mas são elas que devem ter a atitude de confessar a Jesus como Senhor e Salvador das suas vidas e se arrependerem dos seus pecados. Também é verdade que podemos reivindicar ao diabo a salvação dos nossos entes queridos, mas a decisão ainda está individualmente com cada um delas. Voltando ao caso de Jó, concluímos pelo contexto que Jó estava ansioso, preocupado com alguma coisa em relação aos seus filhos. Parece-nos que Jó tinha medo de que eles morressem por causa de algum pecado, ou de que perdessem seus bens ou a saúde que possuíam. O terceiro inimigo, o medo de Jó. Aquilo que eu tinha medo, foi o que aconteceu, e o que mais me dava medo me atingiu. Jó 3, verso 25. O medo produz tormento. Logo, aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. 1 João 4, 18. O medo, assim como a ansiedade, atrai Satanás e todos os seus males. Jó permitiu que Satanás entrasse pela porta da dúvida, da ansiedade e do medo, e então destruísse sua família, seus bens e sua saúde. Viver uma vida de medo é viver uma vida sem fé. Jesus disse: não temas, não tenha medo, crê somente. Marcos 5, 36. Quero desafiar você a lançar fora todo medo. Quando falo medo, falo de uma vida de medo. Medo de como será o amanhã, medo de adoecer, de morrer, ou qualquer outro tipo de medo que tente aprisionar seus sentimentos. Há um poder capaz de lançar fora todo o medo e o poder do amor de Deus. Aliás, é o poder do amor de Deus. O amor ágape, faça como o salmista Davi. Salmo 27, verso 1 diz: o Senhor é a minha luz e a minha salvação. De que terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida. A quem temerei? Satanás encontrou na vida de Jó 3 portas pelas quais ele pôde entrar. Uma delas foi o medo. A dúvida, a ansiedade e o medo revelaram a Satanás o estilo de vida que ele estava vivendo. Desde então, Satanás saiu em busca de seus direitos. Veja. Satanás respondeu: será que não é por interesse próprio que Jó te teme? Jó 1:9. Aqui terminamos a primeira parte do capítulo 3. Até o próximo vídeo.